Fala, galera. Se você é fã de Fórmula 1, sabe que a história desse esporte é um autódromo de emoções, cheio de curvas e retas inesquecíveis. E quem faz essa história são eles, os pilotos. Verdadeiras lendas que desafiaram os limites da física e da coragem, transformando velocidade em arte e gravando seus nomes no asfalto da eternidade. Nomes que ecoam nos autódromos, nas arquibancadas e no coração da gente, fã de carteirinha ou não. Hoje, vamos acelerar fundo na vida e nas conquistas dos 10 maiores pilotos de todos os tempos. Homens que, com suas máquinas e talento, escreveram algumas das páginas mais emocionantes do esporte. Aqueles que, até hoje, inspiram gerações de fãs e competidores. Então, se preparem para acelerar nessa lista lendária. Apertem os cintos, porque a emoção está prestes a começar. E a gente já abre essa lista com um nome que dispensa apresentações: Ayrton Senna. Considerado por muitos como o maior piloto de todos os tempos, Senna era pura garra, paixão e determinação. Sua pilotagem agressiva, a entrega total a cada curva e a busca incessante pela perfeição o tornaram um ídolo no Brasil e no mundo. Senna era um mestre na chuva, um verdadeiro artista sob condições extremas. Quem pode esquecer de Donington Park em 93, uma corrida que definiu o talento de Senna para sempre. Mas mais do que suas habilidades excepcionais, era a sua aura, a sua conexão com o público, que o tornava único. Tricampeão mundial, Senna conquistou 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódios. Números impressionantes, mas que não contam toda a história. Senna era muito mais do que estatísticas. Ele era a prova de que a paixão e a determinação podem levar o ser humano além dos seus limites. Ayrton Senna deixou um legado que transcende o esporte. Sua história de superação, talento e humanidade continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, e seu nome será para sempre lembrado como sinônimo de genialidade e paixão pelo automobilismo. Se Ayrton Senna era paixão, Michael Schumacher era precisão e força de vontade inabalável, uma verdadeira muralha. Com 7 títulos mundiais, Schumacher redefiniu o que significa ser um campeão na Fórmula 1. Dominando a década de 2000 com a Ferrari, ele construiu uma dinastia de vitórias, quebrando recordes e inspirando uma nova geração de fãs. Schumacher era conhecido por sua ética de trabalho impecável, dedicação extrema e atenção meticulosa a cada detalhe. Ele elevou o nível da Fórmula 1, exigindo o máximo de si mesmo e de toda a equipe. Sua busca incansável pela perfeição o levou a ser o piloto mais vitorioso da história, até então. Mas a trajetória de Schumacher não foi construída apenas de glórias. Ele enfrentou rivalidades acirradas, momentos de controvérsia. Mas a cada desafio, ele se levantava ainda mais forte, mostrando a resiliência e a determinação que o consagraram como um gigante do esporte. Michael Schumacher é um ícone. Sua marca na Fórmula 1 é inegável, e seu legado se estende para além das pistas, inspirando pessoas com sua história de trabalho duro, perseverança e paixão pelo que fazia. Lewis Hamilton é um fenômeno da nossa geração. Combinando talento nato, determinação implacável e uma voz ativa fora das pistas, ele se tornou um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Com 7 títulos mundiais, Hamilton igualou o recorde de Schumacher, consolidando seu lugar entre os gigantes do esporte. Desde sua estreia na Fórmula 1, Hamilton chamou a atenção por sua velocidade impressionante e habilidade inata ao volante. Ele desafia os limites a cada volta, protagonizando duelos inesquecíveis e quebrando recordes com a naturalidade de quem nasceu para isso. Mas Hamilton é muito mais do que um piloto talentoso. Ele é um agente de mudança, usando sua plataforma para amplificar vozes marginalizadas e lutar por causas importantes como a igualdade racial e a justiça social. Lewis Hamilton
É a prova de que é possível ser um campeão nas pistas e um defensor da mudança fora delas. Seu impacto na Fórmula 1 transcende os recordes e as conquistas, inspirando uma nova geração de pilotos e fãs a buscar um futuro mais inclusivo e igualitário. Capítulo 4. Juan Manuel Fangio, o maestro argentino. Na era de ouro da Fórmula 1, onde o perigo espreitava a cada curva e a bravura era tão importante quanto a habilidade, Juan Manuel Fangio reinava absoluto. Conhecido como El Chueco, o maestro argentino dominou o esporte nos primeiros anos, conquistando 5 títulos mundiais em 7 temporadas. É moleza ou você quer mais? Fangio era um mestre da precisão e do controle, domando os carros da época que mais pareciam foguetes sobre rodas. Sua técnica impecável e sua inteligência estratégica o tornaram um adversário temível, capaz de vencer nas mais diversas condições e superar os limites daquilo que parecia possível. Em uma época em que a segurança era um luxo distante, Fangio demonstrava uma coragem inabalável a cada corrida. Ele enfrentou a morte de frente em diversas ocasiões, mas nunca se deixou abalar, mostrando uma determinação e um amor pelo esporte que transcendiam o medo. Juan Manuel Fangio foi o primeiro grande ícone da Fórmula 1. Seu nome ecoa como um símbolo de coragem, habilidade e paixão pelo automobilismo. Ele pavimentou o caminho para as gerações futuras, mostrando ao mundo o que um piloto talentoso e determinado era capaz de alcançar. Capítulo 5. Alain Prost, a perfeição calculada do professor. Alain Prost, o professor, era a antítese de Ayrton Senna. Se o brasileiro era pura emoção e instinto, o francês era a personificação da frieza e do cálculo preciso. Com 4 títulos mundiais e 51 vitórias, Prost deixou sua marca na Fórmula 1 como um dos pilotos mais inteligentes e estratégicos da história. Prost era um mestre na arte da gestão de corrida. Ele calculava cada movimento, cada parada, cada ultrapassagem com a precisão de um relógio suíço. Sua habilidade em preservar o equipamento e explorar os erros dos adversários o tornaram um adversário implacável. A rivalidade com Senna, que dividiu o mundo da Fórmula 1, é um dos capítulos mais emocionantes e controversos do esporte. 2 estilos distintos, 2 personalidades fortes, lutando roda a roda pela supremacia nas pistas. Alain Prost, com sua inteligência, talento e estilo único, escreveu seu nome na história da Fórmula 1. Ele provou que a frieza e o cálculo podem ser armas tão poderosas quanto a paixão e a ousadia, e seu legado continua a inspirar pilotos até os dias de hoje. Capítulo 6. Niki Lauda, a superação além dos limites. Niki Lauda personifica a superação. Após um terrível acidente em Nürburgring em 1976, que o deixou com cicatrizes físicas e emocionais profundas, ele voltou às pistas apenas 42 dias depois, determinado a desafiar os limites do corpo e da mente. Que garra! Lauda não era apenas um piloto talentoso, mas um verdadeiro exemplo de força de vontade e determinação. Ele conquistou 3 títulos mundiais, provando ao mundo que a paixão pelo esporte e a vontade de vencer podem superar qualquer obstáculo. Sua rivalidade com James Hunt, retratada no filme Rush, capturou a imaginação do público, mostrando o contraste entre 2 estilos de vida e abordagens distintas ao esporte. Lauda, metódico e calculista, e Hunt, o playboy talentoso e destemido. Niki Lauda deixou um legado que transcende o esporte. Sua história de superação, determinação e coragem continua a inspirar pessoas ao redor do mundo, mostrando que os limites são autoimpostos e que a força de vontade pode mover montanhas. Capítulo 7. Sebastian Vettel, a era de ouro da Red Bull. Sebastian Vettel explodiu no cenário da Fórmula 1 como um furacão. Com a Red Bull, ele construiu uma dinastia,
conquistando 4 títulos mundiais consecutivos entre 2010 e 2013. Seu estilo agressivo, a fome insaciável por vitórias e a capacidade de extrair o máximo do carro o tornaram uma força dominante. Vettel era um mestre nas estratégias e um piloto extremamente rápido, capaz de dominar as corridas desde a primeira curva. Sua parceria com o projetista Adrian Newey produziu um dos carros mais dominantes da história da F1, o RB9, que o impulsionou para seu 4º título mundial. Mas a carreira de Vettel não se resume apenas à Era de Ouro na Red Bull. Ele enfrentou desafios, mudou de equipe, viveu altos e baixos, mostrando sua versatilidade e resiliência. Sebastian Vettel deixou sua marca na história da Fórmula 1 como um dos pilotos mais talentosos e vitoriosos de sua geração. Sua paixão pelo esporte, seu profissionalismo e sua personalidade carismática conquistaram fãs ao redor do mundo. Capítulo 8. Stirling Moss. O Rei Sem Coroa. Stirling Moss é a prova de que a grandeza não se mede apenas por títulos. Conhecido como o Rei Sem Coroa, Moss é considerado um dos pilotos mais talentosos da história da Fórmula 1, mesmo sem ter conquistado um título mundial. Que fase! Moss competiu em uma era de ouro, enfrentando lendas como Fangio, Hawthorne e Brooks. Sua velocidade, habilidade e coragem impressionavam a todos. Ele era capaz de extrair o máximo de qualquer carro, em qualquer pista, em qualquer condição climática. Mas a carreira de Moss foi marcada por um forte senso de esportividade e fair play. Em 1958, ele defendeu o rival Mike Hawthorne de uma punição injusta, o que custou a ele o título mundial. Um gesto que demonstrava sua integridade e seu amor pelo esporte, acima de tudo. Stirling Moss nunca conquistou o título mundial, mas seu nome ecoa como um símbolo de talento, coragem e espírito esportivo. Ele foi um verdadeiro cavalheiro das pistas, um ídolo dentro e fora do cockpit, e seu legado continua a inspirar pilotos e fãs até os dias de hoje. Capítulo 9. Jim Clark, o talento interrompido. Jim Clark era um talento raro, um piloto que combinava velocidade, habilidade e inteligência como poucos. Ele dominou a Fórmula 1 no início dos anos 60, conquistando 2 títulos mundiais e encantando o mundo com sua pilotagem suave e precisa. Clark era um mestre na arte de encontrar o limite do carro e da pista. Ele parecia dançar com seu Lotus, conduzindo-o com uma elegância e uma naturalidade que impressionavam a todos. Sua capacidade de prever o comportamento do carro e antecipar as situações o tornava um piloto quase imbatível. Mas o destino cruel interrompeu a trajetória brilhante de Clark. Em 1968, durante uma corrida de Fórmula 2 em Hockenheim, um acidente trágico tirou a vida do piloto escocês, deixando um vazio no mundo do automobilismo. Jim Clark, mesmo com uma carreira interrompida precocemente, deixou uma marca indelével na história da Fórmula 1. Seu talento, sua paixão pelo esporte e sua personalidade carismática o transformaram em uma lenda, e seu nome continua a ser sinônimo de pura habilidade e paixão pelo automobilismo. Capítulo 10. Jack Stewart, o cavalheiro que mudou a Fórmula 1. Jack Stewart, o voador escocês, foi muito mais do que um piloto talentoso. Tricampeão mundial, ele usou sua voz para lutar por um esporte mais seguro, desafiando a cultura da época e mudando para sempre a história da Fórmula 1. Stewart era conhecido por sua pilotagem agressiva, mas calculada. Ele dominou as pistas no final dos anos 60 e início dos anos 70, conquistando vitórias e títulos com carros como o Matra e o Tyrrell. Mas o que realmente diferenciava Stewart era sua luta incansável pela segurança na Fórmula 1. Ele testemunhou a morte de amigos e rivais nas pistas e decidiu que não se calaria diante da inércia das autoridades. Jack Stewart desafiou o status quo, exigindo medidas de segurança mais rigorosas e lutando por melhores condições para os pilotos. Ele enfrentou resistência, críticas e até boicotes, mas sua determinação e coragem mudaram a Fórmula 1 para sempre.
para... E aí, galera, essa foi a nossa viagem pela história da Fórmula 1, com 10 lendas que fizeram e fazem desse esporte um show de velocidade, emoção e superação. Mas a gente sabe que a lista é grande, né? E para você, quem merece o título de maior piloto de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do mundo da velocidade. Valeu!